A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui chegando com mais um podcast Bolsa de Mulher. Estamos aqui com a irmã Felícia, a irmã Carol, nos bastidores o Maurício e mais uma vez temos um convidado muito especial aqui. Quem não assistiu o programa anterior, já depois que terminar esse, volta e assiste, que tem um assunto muito importante que a gente tratou, porque nós aproveitamos a oportunidade, né, que tivemos o pastor Marcelo, que participou aqui da nosso congresso das escolas bíblicas, né, a gente já apresentou ele, né, todas as suas atribuições, né, um homem de Deus que tem várias funções no reino e nos abençoou enquanto esteve aqui participando no final de semana do congresso e também está nos abençoando aqui no nosso podcast. Mais uma vez nós temos o prazer de ter o pastor aqui e hoje, né, nós estamos entrando em outubro e como quem já nos acompanha sabe que a gente sempre aproveita os momentos, as datas para trazermos assuntos concernentes ao momento e esse mês é o mês do Outubro Rosa, o mês de conscientização da questão da prevenção e o combate ao câncer de mama. Então a gente vai trazer um mês mais voltado à saúde da mulher e nós temos alguém aqui que tem um pouco de experiência, bastante de experiência nessa área, porque o pastor compartilhou com a gente, tanto aqui no congresso, comentou, né, em uma das mensagens do pastor, como no podcast anterior, o pastor falou algo também, que a sua esposa teve câncer de mama, né? Isso. E aí a gente já falou algumas vezes, inclusive aqui nos nossos podcasts, sobre a questão da mulher, né? A mulher passar pelo processo, a questão de se prevenir, enfim. Mas a gente sabe a importância do homem, né? Do papel do esposo nessa fase, neste momento, né? E aí a gente queria ouvir um pouquinho do pastor como foi essa experiência e como que o senhor considera posições ou atitudes que o pastor teve no momento, porque nós, né, imaginamos o quanto seja difícil para a mulher passar, porque o pastor comentou que ela precisou fazer mastectomia, né, retirar uma mama. Exato. Então, além de toda a dificuldade de tu receber um diagnóstico difícil, porque não sabe o que vai acontecer, como vai ser, a questão da autoestima da mulher, várias coisas que impactam na vida da mulher. A gente sabe que a rede de apoio, né, e principalmente o papel do marido, com certeza ele é fundamental. E vocês passaram por todo esse processo e a gente queria saber do pastor como é que foi o receber, o entender e o viver esse processo com a sua esposa. Minha esposa, ela teve diagnóstico do câncer de mama cuidando da mãe que também teve câncer. Meu Deus. A minha sogra foi descoberto o câncer dela de mieloma múltiplo. É um câncer no sangue que afeta todos os ossos. O Senhor recolheu a minha sogra já há alguns anos e no momento que minha esposa estava cuidando, junto também com as outras irmãs, minha esposa resolveu receber um diagnóstico que demorou um pouco de concluir, porque dava muito inconclusão, né? Até que a mastologista dela fez uma pequena cirurgia para retirar e fazer a biópsia, demorou um pouco e se confirmou com a equipe médica e elas tomaram a melhor decisão de fazer o processo mais, digamos, conservador, né, que é retirar toda a mama, porque aquele tipo de câncer ele era muito agressivo, embora estivesse ainda em nível de célula, não era nem em nível de tumor, era em nível celular. Então foi bem no início. Foi bem no início. Daí a importância, né, de sempre fazer os exames necessários, rotineiros, porque foi bem no início. E no caso da médica também, Deus usou a médica dela insistir. Olha porque só. Muitos médicos param na inconclusão e falam, não, a gente vê isso daqui um ano. Só que um ano já iria ou 6 meses, né? E louvamos muito a Deus pela doutora Maria de Fátima, uma competentíssima mastologista, e ela insistiu, ela tirou dúvida com a outra especialista, uma equipe, e a gente ficou aguardando mesmo um período até ver qual era o melhor a ser feito e chegou a essa conclusão e entendemos sim que Deus direcionou e ela não precisou passar pela químio. E é bom lembrar aqui, né?
cada tratamento de cada câncer é muito personalizado. Então você vai ter mulheres que vão passar pela químio, que aí vai ter efeitos colaterais bem mais sofridos. Outras não, minha esposa não precisou passar pela químio, mas precisou fazer algumas cirurgias. Né? Juntando as cirurgias de endometriose que minha esposa teve que fazer com a de câncer, tivemos pelo menos aí umas 6 a 8 cirurgias que eu acompanhei. E qual é o papel do esposo nisso? Né? O papel do esposo é o que Paulo descreve em sua carta aos Efésios, é o que Pedro descreve em sua carta, né? É aquele companheiro que se lembra dos votos que fez no altar diante de Deus e diante da igreja. É ser uma referência e ser ali naquele momento sustentáculo para sua esposa no momento mais difícil que ela estava passando, como a minha esposa foi comigo quando eu passei também. Eu contei um pouquinho a experiência aqui, que eu também tive problemas com saúde emocional, né? E onde que eu fui amparado? No colo da minha esposa. E onde que ela foi amparada? No meu colo. E eu posso dizer que diante de muito sofrimento, que é um sofrimento que nós passamos, só cresceu o amor, só cresceu o carinho, só cresceu o romance, só cresceu a nossa comunhão. Uma das cenas que mais me marcou, e eu acho que marca toda mulher, é quando ela chega em casa depois de ter feito a retirada da mama e tem que enfrentar o momento de ver pela primeira vez. E ela tem que ter esse momento. E eu me lembro muito bem que os especialistas dizem que o ideal é que ela tenha esse momento a sós, né? E depois eu veria depois, etc. E eu me lembro que no apartamento eu falei, olha, filha, vai lá, então no espelho. Eu estou aqui atrás da porta. Precisou, é só gritar que eu apareço. Mas assim, Deus trabalhou tão grandemente na saúde psicológica da minha esposa que ela foi com uma tranquilidade. Desde quando recebeu o primeiro diagnóstico, falou o que precisa ser feito, nós vamos fazer, e fomos, e buscamos. Depois ela fez a reconstrução, que foi a cirurgia plástica, né? A reparação, refazendo, tudo mais. E no caso dos homens, a melhor forma que você tem de mostrar que está ali é estando em parceria com a sua esposa, falando do ponto de vista íntimo, desejando a sua esposa, porque nada mudou. Ela te completa, como você completa, e a partir daí você vai ganhando saúde emocional, vai se fortalecendo, e somos cada vez mais maduros. O que eu posso dizer assim que o nosso relacionamento amadureceu de maneira profunda depois dessas experiências. Não que não tivéssemos antes, né? Mas o nosso relacionamento foi testado por isso, né? E ao mesmo tempo que foi um processo de dor, mas também foi um processo de crescimento amoroso assim extraordinário, que a nossa relação hoje é uma outra realidade do que era antes, quando éramos mais imaturos, digamos assim. E a questão da fé, né? Porque numa das ministrações que o pastor ministrou aqui no nosso congresso, o pastor falou algo que às vezes muitos crentes têm dificuldade para assimilar, é que crente passa prova também, né? Infelizmente tem uma teologia aí sendo pregada de que crente é só vitória, é prosperidade, é bênção, e que se algo acontece contigo, ou tu pecou, ou algo, né, algo aconteceu, Deus não está te vendo, Deus não está contigo, e graças a Deus que Deus tem levantado homens que têm pregado a palavra, a verdade, né, que a Bíblia não isenta, não oculta as dificuldades que os homens passaram. Só que a verdade é que quando a gente vive isso na prática, é outra história. Então, receber um diagnóstico, eu tenho certeza que não foi fácil, mas como é que foi a questão da fé dela? Teve um momento, né, a gente não é fraqueza a gente dizer, não, eu senti, eu questionei Deus, porque
teve essa questão e o pastor precisou ajudar, ou o próprio pastor, de repente, passou por essa questão de a fé ser sacudida? Em questão de fé, de fato, não teve. Em questão de fé, a gente sempre, muito pelo contrário, a gente sempre buscou na fé o fortalecimento. Isso foi tanto na vida dela como na nossa, pela palavra de Deus, a coragem de enfrentar, a coragem de ir. Agora, claro, o que houve sim foi questões humanas. No momento de internação, quantas vezes minha esposa teve crise de choro, estava ali o esposo para amparar, que é o momento da ansiedade até diante daquela circunstância, como é que vai ser a recuperação, como é que não vai ser, está muito tempo no hospital, é uma demora, você começa chega na parte da manhã, você pensa que vai ser numa hora que vai a cirurgia, mas vai depois de 2, 3 horas não te dão informação, que cá para nós é o nosso amigo psicólogo aqui também que está. Como que os nossos hospitais são incapazes de humanizarem o atendimento. Complicado. São incapazes. É tudo muito no automático, né? Psicólogo ali. Principalmente nessas questões. Não se deixa uma família sem informação, não se deixa um esposo sem informação, isso não se faz com ninguém. Então, isso é porque eu entendo os médicos também estão na loucura do dia a dia dele. Então, que o hospital coloque os psicólogos para tratar, fazer essa, né? Até fazer em causa própria, né? Mas é preciso humanizar. Então, sim, nesse sentido, houve é o momento da ansiedade, é o momento que você se sente fragilizado. Isso sem sombra de dúvida. Agora, na questão da fé, graças a Deus, nós nos fortalecemos nela. Então, a palavra de Deus sempre foi o esteio, sempre foi o bálsamo, sempre foi orando o tempo inteiro, desde antes, durante, depois, oferecendo culto de gratidão ao Senhor quando tudo passou e tudo correu bem, tudo deu certo. Então, esse é o ponto. Agora, muitos irmãos podem ter crise de fé. E eu costumo dizer que o problema não é ter a crise e questionamento, desde que você faça isso para a pessoa certa. Fale com Deus, abra o coração com Deus e abra a palavra, porque a palavra de Deus, ela penetra os nossos corações, ela toca os nossos corações, e o Senhor vai nos mostrando que à medida que nós vamos passando por isso, e um momento vai passar, nós vamos sair amadurecidos, nós vamos sair fortalecidos. É como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Veio muitas aflições sobre mim que eu pensei que eu não ia suportar. Mas Deus nos permitiu vencer as aflições e ser proveitoso na sua consolação. Para quê? Para usarmos de consolação para os outros. Então, talvez amanhã, a gente que passou, a gente que vai auxiliar um irmão, uma irmã, uma pessoa que está passando, dizer, como acontece lá, minha esposa, geralmente acontece, temos algumas irmãs na igreja que congregamos que estava passando por esse processo. Minha esposa acolheu, minha esposa conversou, encorajou e tudo mais. E a gente vê a mão de Deus nisso, a gente vê o favor de Deus de ser um instrumento de consolação. É verdade, a gente tem mais autoridade de falar em assuntos em que a gente teve a experiência, né? E aí, às vezes, a gente não entende Deus permitir nós passarmos alguns processos, é sobre nós também, mas às vezes é sobre outras pessoas, né? Um propósito, né, maior, que é ajudar outras pessoas. E aí, lá o senhor falou no começo que ela descobriu bem no comecinho, né? Bem no comecinho. Então, ela não teve nada, ela não sentiu nada. Foi um exame de rotina que ela foi fazer e descobriu? Exatamente. Ela fez um exame de rotina. A mastologista viu alguma coisa no exame e que deu inconclusivo, e ela resolveu investigar mais. E a partir daí repetiu exames, mas continuou saindo inconclusivo, até que ela decidiu tirar um pedaço, uma amostra da área para biópsia,
uma biópsia com uma tecnologia aqui que eu não vou saber falar aqui agora, não é uma biópsia comum, né? E demorou, acho que o processo todo de demora de resultado foi quase um mês, na verdade. E isso é angustiante, claro, né? Porque você fica, deu inconclusivo, não é. E depois se constatou. Mas foi bem no iniciozinho. Aí a importância, né, de a gente fazer os exames de rotina, porque depois de ter o problema, ok, a gente corre atrás, a gente faz o que tiver que fazer, mas a questão é, quanto antes, melhor. O pastor acabou de contar aqui que poderia, quem sabe, né, se a médica tivesse dito, não, vamos deixar para o ano que vem, que é o que a maioria faz, exames de rotina uma vez no ano, e aí quem sabe já teria ali um tumor, quem sabe já estaria com metástase, quem sabe o tratamento teria que ser uma quimioterapia. Então, a importância de a gente fazer a nossa parte e se cuidar. O mês é de conscientização da prevenção. Prevenção é sobre tu estar na frente, é tu correr antes, é tu ir e... mas quem procura acha. Mas se acha é porque tinha. E se tinha, qualquer hora vai estourar, vai aparecer. Com certeza. Né, Carol? Sim. Não, eu estava até pensando... Às vezes a gente tem que ser meio chata com o médico, sabe? Ai, não, doutor, tem que... Não, ou procura um outro. Uma outra opinião. Né? Outra opinião, porque às vezes acontece mesmo, vamos deixar... Já aconteceu, né? De alguns médicos nossos, alguma coisa assim, falou, não, vamos esperar, vamos ver. Eu falo, não, peraí. Sim, a saúde é algo sério, né? Sim, e a gente vai falar de prevenção e às vezes se tiver que ser um pouco chatinho, assim, tipo, dá uma insistida, ou se pode ir procurar um outro médico, uma segunda opinião, que a gente sempre fala, né? Porque a prevenção tem que ser em tudo, né? Por isso que até espiritualmente falando, a gente não vai ler a Bíblia só quando tá do problema, né? Isso é algo diário, né? A gente não vou começar a orar ou jejuar porque a coisa tá feia, né? Então, tudo na vida é essa prevenção e realmente a gente cuida, a gente já falou aqui, né? A gente cuida do espírito, da alma e do corpo físico. Exato. Mas quando a gente falou, né, e é lindo de ouvir, né, quando o irmão fala, né, de todo esse carinho, de como o amor entre vocês cresceu, né, mas como é que foi na situação e como é que esse irmão teve como proteger a sua esposa, ou ela mesma, né, quando ela teve que enfrentar isso dentro da igreja, né, porque a gente sabe que, como o irmão falou, né, não é na má intenção, é na boa intenção, mas as pessoas, mas vamos orar, Jesus pode te curar, o Senhor vai te curar, né, e chega um quer ungir, a outra quer botar a mão, enfim, né, ou até questionar, não, mas Senhor, como é que tu não cura, né, porque eu, por exemplo, quando tive o diagnóstico, claro que é uma coisa bem mais simples, né, como uma bronquite, chegou uma pessoa e falou, como assim, bronquite? Mas tu é pregadora, tu é ensinadora, tu é uma mulher de Deus, não pode aceitar isso, tu não pode aceitar, só um pouquinho, em que parte da Bíblia está escrito que não vai me aceitar? Né? O próprio Jesus chegou diante do Senhor e disse, olha, seja feita a tua vontade, né? Se possível, passa de mim, mas se não, faz a tua vontade. Como é que foi essa questão? Vocês tiveram esse tipo de embates, vamos dizer assim, dentro da própria igreja? Eu não digo com má intenção, uma boa intenção de querer ajudar a pessoa. Olha, eu não me recordo que tenhamos passado por isso, que, assim, não passamos por isso porque nós somos bastante discretos com certas informações né, nessa questão. É muito bom, importante. Então não temos a ideia assim de abrir questões, a não ser com muitas poucas pessoas de confiança que nós temos, não que os outros irmãos não sejam de confiança, mas que tem pessoas que você se relaciona. Aí sim, quando nós publicizamos com alguns outros irmãos e pedimos oração oficiais, eu tenho 2 vezes, eu falei aqui uma vez e eu repito sempre, no nosso caso eu tenho as 2 experiências muito positivas. Quando eu abri para a igreja o meu problema de saúde emocional, eu nunca me senti tão amado pela igreja. E no caso da minha esposa, a mesma coisa, claro, os irmãos desejando orar, pedindo ao Senhor, etc., lembrando sempre das orações,
mas não me recordo de ter visto essa questão como que fosse algo que a gente não deveria aceitar ou algo nesse sentido. Embora a gente saiba que isso é uma questão muito séria que acontece muitas vezes. As pessoas resistem a essa ideia como que crente não passaria por isso. E eu sempre devolvo aquela questão, né? Imagina então Timóteo, né? Timóteo era um homem que ensinava a palavra ao homem de Deus e que tinha uma doença no estômago. Jó, né? Jó era fiel a Deus. Fala, o Jó, então, né? coitado. Mas por quê? Porque enquanto nós estivermos com esse corpo não redimido, nós vamos passar por processos. E uma coisa que eu acho que nós, cristãos, precisamos entender. Quando a gente aprende com Jesus e com a palavra a prestar mais atenção nas coisas que a gente tem um certo domínio, por exemplo, que a gente tem certos domínios de algumas coisas, sobretudo no que nós vamos pensar, no que nós vamos sentir, a opinião que a gente vai dar sobre alguma coisa, o que a gente vai falar sobre isso. A gente tem certo domínio. Se o nosso pensamento ele é encharcado com as coisas de Deus, então a gente vai ter uma opinião equilibrada, a gente vai buscar essa temperança. Agora tem coisas que a gente não domina. Receber um diagnóstico de uma doença séria, a gente não domina isso. Isso está fora do nosso controle. E quando a gente está diante de uma coisa que está fora do nosso controle, a gente só tem duas coisas a fazer. Primeiro, se resignar. Porque quem fica tentando a negação é a mesma coisa quando perde um ente querido. Tem as fases do luto, né? Tem a fase da negação, tem a fase da raiva, tem a fase da barganha, né? Fica tentando barganhar, não, isso aqui é porque já estava na hora e pá, e depois a pessoa vai aceitar e vai perceber. Por quê? Porque não está no seu domínio. Então a gente precisa também compreender que certas coisas acontecem nas nossas vidas que nós não vamos saber nem sempre o porquê, e outras nós vamos saber o porquê. Por exemplo, há doenças na nossa vida que se alguém, por exemplo, foi um fumante inveterado durante anos, ele vai saber por que teve aquela doença. Claro. Sim. Bebeu. Consequências, né? Se foi uma pessoa que bebeu muito, ele vai é uma consequência. Agora, há coisas, né? Quem se cuida, se trata, ou algo desse tipo, que num dado momento vai imaginar, por que isso? Você não vai ter uma resposta. E muitas vezes as pessoas têm mais o drama porque não tem resposta. Né? Verdade. Então a gente precisa descansar em Deus nesse momento. E uma outra questão, quando estamos diante de uma coisa que é impossível para nós, para onde que a gente tem que recorrer? É ao Senhor. E aí é o exemplo do rei Davi, né? O rei Davi jejuou enquanto tinha esperança. Essa é a fé cristã. Exato. É bíblico. Enquanto havia a esperança, mas quando ele viu que não tinha mais jeito, o que ele fez? Trocou de roupa, levantou. E viveu a vida. Foi comigo. Então, essa é a realidade bíblica, sabe? Tá tudo bem fazer campanha, tá tudo bem buscar ao Senhor, mas se Deus falar que não, você não vai abandonar Deus por isso. Davi isso não é uma fé abandonou sólida, a Deus. Né? Davi não abandonou a Deus. Ele foi lá, se lavou, botou roupa nova, comeu, e agora? Ok. Então, essa clareza de fé, né? Os apóstolos, né? Perderam cabeça, Deus livre. morreram. João foi legal, foi até o final da vida. E está bem. Morreu de velhice. Ou seja, e é isso, a fé é isso. É você viver a experiência com Deus e aceitar as coisas que vêm de Deus como bênção. E aquilo que a gente não explica, a gente vai buscando o Senhor, como o Senhor Jesus fez, né? Se for possível, passe de mim esse cálice. Me fortalece, me ajuda a resistir, e bora. E é isso. E vamos viver. Vamos viver. Gente, que bênção! Ai, Senhor, que abençoado esse podcast, mas o nosso horário já foi. Né? Fomos muito edificadas aqui, nossa fé foi alicerçada. E aí, com esse programa, a gente quer deixar um recado bem simples, mas bem direto para vocês, mulheres que nos ouvem, homens também, né? Esse mês, outubro, é nosso mulher, mas novembro nós vamos voltar aqui e falar diretamente com os homens no Novembro Azul. Mas se cuidem, façam a parte de vocês, né?
se cuidem do corpo, cuidem da fé, né? Prevenir doenças físicas, mas prevenir doenças espirituais também, que é orando, buscando a palavra, buscando a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Obrigada, pastor. Você foi uma bênção para nós aqui. Uma alegria te ter aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, te prospere, te cumpra todos os propósitos que Ele tem para ti, para tua casa. Obrigada às minhas companheiras mais uma vez. Prazer. E sexta-feira que vem tem mais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Mauro. Que Deus te abençoe. E fiquem com Deus. Isso aí.